make my body go, make our bodies higher and higher. Olá, prezados alunos, mais uma vez, muito bem-vindos à nossa videoaula aqui no canal da nossa escola. Essa aula ela é para os primeiros anos do ensino médio A, B e C. Lembrando a vocês que ela é uma versão da aula que eu ministrei hoje presencialmente para as turmas que estiveram aqui na escola, tá? Esse tema que eu vou abordar é uma retrospectiva em forma de revisão de um assunto que já foi abordado. E conforme eu conversei com os alunos presencialmente hoje, ele vai ser um tema mais enfatizado, que será o assunto, sobre o qual a gente vai fazer as avaliações, a gente vai propor algumas atividades, tá? Então, por isso a gente vai enfatizar esse assunto, uma vez que são muitos assuntos durante esse livro 5, então a gente escolheu esse assunto que é, o capítulo 16, tá? Lá no livro de vocês, de interpretação textual, é o capítulo de número 16. E falando de variação linguística, a gente traz para essa conversa mais alguns conceitos que já foram abordados, inclusive, em aulas anteriores. Quem acompanhou as aulas, no mês passado, em agosto, portanto, nós gravamos aqui no canal mais uma videoaula com esse tema, então você pode lá, se quiser rever, ou aqui a gente trouxe, para você poder recomeçar conosco nesse momento tão importante de retomada, poder relembrar alguns conceitos que eu expliquei na aula passada. Primeira coisa que a gente precisa lembrar quando fala de variação linguística é que a unidade linguística no Brasil é um mito. Isso significa dizer o quê? Que segundo a linguística, que é a ciência que estuda os fenômenos das linguagens, não há a possibilidade de no Brasil nós termos uma língua unificada, homogênea, por conta dos vários fatores históricos, sociais, políticos e sobretudo, gente, porque, lembre comigo, aqui no Brasil, durante a formação histórica do nosso país, desde o século XVI, a gente teve a união e a relação, digamos assim, de muitos idiomas. Nós tivemos, além do português, claro, a língua mãe, nós tivemos o francês, o espanhol, o holandês, as diversas línguas indígenas, assim como as diversas línguas africanas. Portanto, todas essas línguas colaboraram para a formação da nossa língua portuguesa como conhecemos. E é importante lembrar que todas essas línguas cooperaram. E aqui não se trata de dizer qual é a mais bonita, qual é a mais feia, porque esses conceitos não existem, tá? Para linguística, falar feio, falar bonito, língua feia ou língua bonita, isso não existe, isso é preconceito linguístico. Inclusive é um tema que a gente vai falar nas próximas aulas, tá? É importante começar com esse pensamento. A unidade linguística no Brasil é um mito, portanto, é impossível que no país de dimensões tão grandes como as nossas se fale do mesmo jeito, porque cada região tem as suas especificidades. Ora, dentro do mesmo estado não se fala do mesmo jeito, imagine só de região para região, tá? Primeiro conceito, portanto, é de que é mito dizer que a língua portuguesa do Brasil, ela é única, ela é unificada, porque como a gente vai ver aqui, existem muitas variedades da mesma língua. Segundo conceito muito fundamental nesse estudo é esse: toda língua muda e varia. Isso é fundamental. Se você já fez a leitura deste capítulo lá no seu livro, você deve se lembrar que o texto que está lá explicando, ele é muito claro a esse respeito, tá? Se você assistiu às nossas aulas anteriores, você também deve lembrar, mas para todos os efeitos, nós trouxemos aqui novamente esse conceito. Toda língua muda e varia. Significa dizer o quê? Que toda língua ela muda no tempo. Ou seja, uma coisa é a língua portuguesa falada 10, 100, 200, 300 anos atrás. Outra coisa é a língua portuguesa falada agora em 2020. E outra coisa será a língua portuguesa falada daqui a algumas décadas, daqui a alguns séculos, tá? Então isso é a verdade de que a língua muda no tempo. Chama-se isso, de variação diacrônica.
é importante você lembrar esses conceitos, tá? Importante também, claro, se você quiser anotar, porque quando a gente propor atividades, né, as avaliações, a gente vai se embasar muito nessa conversa que a gente está tendo aqui. Então, a primeira ideia de variação é de que a língua muda no tempo e ela varia no espaço. Significa dizer que cada região do país tem a sua forma de falar a língua portuguesa. Se você faz uma comparação, o falar do paraense é diferente do falar do baiano, que é diferente do falar do gaúcho. Então, essa ideia é muito importante que a gente assimile. A língua portuguesa varia no tempo e varia no espaço. Ela muda no tempo e ela varia no espaço. Essa variação que diz respeito às regiões, ela também pode ser chamada, tá aqui, olha, de variação regional ou variação geográfica, tá? Essa expressão variação espacial, ela também pode ser usada, é claro, mas também existem outras expressões, variações regionais, variações geográficas e também se diz, olha, variação diatópica, ou seja, de lugar para lugar. E eu lembro a vocês também que existe uma outra forma de variação, que é chamada de variação diastrática, que diz respeito às questões sociais de cada falante, o nível de escolaridade do falante, tá? O nível cultural desse falante, quais são os ambientes por onde ele circula. Então essa variação diastrática também é uma variação que diz respeito ao perfil, vamos dizer assim, social do falante. E por fim, nós temos a variação diafásica, que diz respeito a cada situação, ou seja, a cada momento de fala, a gente escolhe as palavras que a gente vai usar. E de acordo com a situação, essa maneira de falar o português vai ser alterada, tá bom? Então, antes de partirmos para esse último conceito aqui, eu solicito a vocês que, por favor, façam a leitura desse texto aqui, olha. Página 10, o texto chama-se Quem Ri do Quê? É o primeiro capítulo de um livro chamado A Língua de Eulália. Nesse livro, né, A Língua de Eulália, que conta a história de uma professora, essa professora aposentada, ela recebe 3 amigas, né, que são amigas da sua sobrinha, que vêm passar as férias na sua casa, e essas amigas, que são jovens, elas vão achar a princípio engraçado a maneira como a Eulália fala. A Eulália é a empregada doméstica da professora Helene, que é a dona da casa que recebe as meninas. E a partir desse caso, o livro, A Língua de Eulália, vai fazer muito boas reflexões sobre essa nossa mania, muitas vezes, de achar que o falar de uma pessoa é feia, de achar que o falar de uma pessoa deve ser desprezado em relação às falas, entre aspas, mais bonitas, tá? E aí a gente entra no campo do preconceito linguístico. É um tema muito interessante que a gente vai debater a partir da próxima aula. Então leiam esse texto, Quem Ri do Quê, que é apenas o começo dessa história que eu falei para vocês da língua de Eulália. Está lá na página 10 de interpretação. E por fim, é preciso lembrar, gente, que existem variedades de português. Ora, se a gente já disse que a unidade linguística é um mito, que não é possível no Brasil se falar do mesmo jeito em todo lugar, em qualquer situação, e aí a gente chega a essa ideia que, vamos dizer assim, conclui muito bem e exemplifica esse conceito daqui do começo, de que existem variedades de português. O que significa dizer isso? A língua portuguesa, vamos dizer assim, olha, a língua padrão, LP, ela funciona muito mais na escrita, porque um paraense aqui do norte do Brasil, ele escreve ou deveria escrever de maneira padrão do mesmo jeito que alguém que é lá do sul, de alguém que é lá do nordeste, de qualquer outra região do país. Portanto, na escrita já é possível sim que haja uma unificação da mesma forma de escrever. Por isso que se chama de língua padrão. Mas eu lembro a vocês que nós
no nosso dia a dia, a grande maioria absoluta dos cidadãos deste país utilizam a língua não padrão, que ela é muito mais presente na fala. É claro que a língua padrão também pode ser falada, evidentemente, e a língua não padrão também pode ser escrita, mas o que eu estou dizendo é que a língua padrão, ela padroniza muito mais a escrita, enquanto que a língua não padrão é aquela que está presente muito mais na nossa fala, nossa maneira de falar o português. E aí a gente vem para cá, olha, para dizer que as variedades da língua portuguesa, elas podem ser fonéticas. Significa dizer o quê? Que a maneira de falar de cada pessoa muda a sonoridade, e dentro desse tema nós temos isso aqui, olha, o que a gente chama popularmente de sotaque. Ora, o que é o sotaque? É a entonação, é a sonoridade com que cada lugar dá para a língua portuguesa. E aí vocês vão se lembrar que o nosso sotaque, por exemplo, aqui no Pará, disse que quem é da capital, Belém, tem um chiado, porque a presença desses S's, né, 2, 3, causaria um chiado maior. Na verdade, não é exatamente um chiado, é porque existem pessoas que gostam de acentuar esse S, e existem pessoas que não é que não gostam, é porque o seu lugar é habitual não utilizar muito esse S. Então, se a gente faz essa reflexão e utiliza exemplos na prática, a gente vai chegar a essa conclusão que eu estou explicando desde o começo. Existem variedades da mesma língua portuguesa. Essa variedade pode ser na fonética, a maneira de falar muda de cada lugar, de cada pessoa. Existem variações sintáticas. O que é variação sintática? Lembrem que a sintaxe é a estrutura das frases em português. Na aula presencial eu utilizei um exemplo, que foi esse aqui que eu falo aqui para vocês. Aqui no Pará, se a gente fosse, por exemplo, convidar alguém para sair, para fazer alguma coisa, a gente diz como, você vem comigo? Que pode ser uma pergunta, ou a gente pode dizer, você vem comigo, ou venha comigo. Mas em alguns lugares, especialmente do Nordeste, esse comigo sai da frase e se diz como, você vem mais eu? Não sei se vocês já reconheceram essa expressão, você vem mais eu, é uma forma muito particular de se falar em alguns estados, especialmente do Nordeste, enquanto que aqui no Pará a gente usa muito essa outra forma, você vem comigo. Quem está certo e quem está errado? Não existe nesse caso o certo e errado. O que existe é o quê? Uma variedade de diferenças na maneira de falar a mesma língua. Então as variedades podem ser na fonética, ou seja, na sonoridade da língua, podem ser na sintaxe, ou seja, na estrutura das frases, ou podem ser lexicais. Eu lembro a vocês, aliás, que o léxico é a palavra, ou são as palavras. Existem palavras que são muito mais comuns em certas regiões, tá? E que às vezes, para a gente entender o que significa aquelas palavras, a gente precisa entender todo um contexto, né? Ou estudando um pouco mais, ou buscando ler sobre aquela pessoa, sobre aquele lugar, sobre aquele texto, porque tem palavras que são muito mais comuns em certos lugares e em outros não. E por fim, nós temos a variedade semântica. Lembrem vocês que semântica tem a ver com o sentido de cada palavra. O exemplo, trem. Trem é o meio de transporte, mas em alguns lugares, especialmente em Minas Gerais, nós temos trem como qualquer coisa. Olha só. Trem, eu vou pegar esse trem aqui. Esse trem pode ser o quê? Pode ser qualquer coisa. Então, nesse caso, a palavra trem, ela tem uma outra semântica, ela tem um outro sentido. É óbvio que o mineiro também fala trem no sentido de meio de transporte, mas ele fala trem para outros contextos, tá? E que quem não é de lá ou não conhece esse hábito linguístico pode ter problemas na hora de interpretar aquilo que se disse ou aquilo que se escreveu, tá bom? Então a gente fecha essa conversa aqui, lembrando a vocês mais uma vez que essa foi uma versão da aula que eu ministrei presencialmente para quem esteve na escola. E aí eu peço que vocês, por favor, façam a leitura desse texto, Quem ri do que, na página 10
para que na próxima aula a gente faça a proposta de atividade a partir dele. Muito obrigado pela atenção de todos. Aqui o professor Alan Farias, mais uma aula de interpretação textual para o primeiro ano do ensino médio. Até a próxima.